Nosso boa noite. Jesus possa nos abraçar e que possamos encontrar aqui o que estamos a buscar em nossas vidas. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Acho que o Paulo foi até inspirado, porque o que nós queremos falar hoje, não vim destruir a lei, é justamente sobre religião. Desde o seu conceito, qual a nossa relação com a religião, como nós enxergamos a religião, como nós a entendemos, como nós a vivenciamos. Religião, se nós pegarmos a origem da palavra, vem do latim religare, unir-se a Deus, né? Religare, religar, unir-se a Deus. Essa é a etimologia da palavra religare, né? Religião, da palavra religião, que é essa nossa proximidade com o divino, né? com o nosso Pai. Interessante essa intimidade que nós tenhamos com o Pai, que se parece algo tão distante, mas não é, Ele é nosso Pai. Então tem que ter uma relação íntima. Os italianos são muito católicos, e eles têm uma relação muito íntima com Deus. É interessante como eles tratam, eles são muito respeitosos, têm as formalidades deles, mas eles tratam com uma intimidade interessante a questão da divindade. A doutrina espírita, ela tem um aspecto tríplice. Ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. Allan Kardec, quando trouxe a lume o Livro dos Espíritos, né, a primeira obra do Espiritismo, ele colocou a doutrina espírita como uma doutrina de filosofia espiritualista. E aí nós vamos ler lá no início do Livro dos Espíritos, ele coloca isso de uma maneira geral, porque outras religiões, vamos dizer assim, elas também são espiritualistas. Então ele coloca como um gênero espiritualista, e aí traz a palavra espiritismo para designar aquilo que nós entendemos como Deus, a inteligência suprema do universo, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos com o mundo material, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados. Mas o que nós queremos dizer sobre isso é que Kardec veio nos trazer não diria que uma religião, mas veio trazer uma nova maneira de enxergar a nossa relação com a divindade. Então ele traz, no seu aspecto tríplice, como filosofia. Mas antes da filosofia, eu gostaria de falar da questão da ciência. Porque para vir a doutrina espírita, foram várias comunicações dadas em várias localidades, recebidas por Allan Kardec e por ele analisadas. Ele empregou o método experimental científico. O que a ciência, nós vemos aqui na Terra, a ciência aplica para suas ciências, para suas matérias. Ele recebia essas mensagens, ele analisava essas mensagens, ele pegava outras mensagens, cotejava essas mensagens e aí ele concluía. Não foi ele que disse que os espíritos existem, os espíritos que falaram que eles existiam. A doutrina espírita não é uma tese elaborada por Allan Kardec. Simplesmente é um fenômeno que aconteceu, veio, se revelou e através das suas perguntas foi se esclarecendo o que significavam aqueles fenômenos e o que era a doutrina espírita. Então, ela se revelou.
Allan Kardec aplicou, além do método experimental científico, ele colocava dois princípios, da universalidade das comunicações e da concordância dessas comunicações. Ou seja, a universalidade no sentido de que as comunicações não provinham de uma fonte apenas. As comunicações vinham de vários médiuns, de várias localidades. E essas comunicações, tinha então um segundo princípio, concordavam entre si. O que dizia essa mensagem? Essa mensagem recebida num outro país, por um outro médium, dizia a mesma coisa. Não com as mesmas palavras, não é isso que eu estou dizendo, com ipsis literis, não é. Né? Mas o conteúdo daquela mensagem era o mesmo. Não foi uma coisa assim que, por exemplo, nós temos exemplo aqui, Chico Xavier e Valdo Vieira, quando escrevendo um livro, acho que foi o livro Evolução em Dois Mundos, salvo engano, um escrevia Valdo Vieira lá em Foz do Iguaçu, Chico lá eu não sei se ele já estava em Uberaba, né, ou Pedro Leopoldo ainda, um escrevia uma página, psicografava uma página ímpar, o outro psicografava a página par do livro. E aí, juntou o livro e está lá o livro pronto. Né? Um cientista chamado William Crookes, 1870 e qualquer coisa, ele foi estudar os fenômenos espíritas. Ele era um grande cientista, respeitado pela sociedade cientista britânica, principalmente, porque ele era da Sociedade Real Britânica de Ciência, e ele fazia experimentos com os fenômenos. E esses fenômenos se revelavam ali para ele, se materializavam os espíritos para ele. Ele fez isso durante 3 anos, estudo sobre isso. Ele colocava parafina quente da vela, né? A vela quente, ela fica um líquido. O espírito vinha, introduzia a mão, o braço, aquela parafina esfriava e o espírito tirava a mão, e ali ficava na parafina a mão, o braço do espírito. Então esse é o aspecto científico da doutrina espírita, no sentido de que existem provas materiais de que a vida continua. Tem gente que nega, mas existem estudos sérios sobre isso. O Paulo veio falar, né, do carro que estava andando lá. Então, quer dizer, existem coisas que explicam alguns fenômenos aí que nós vivenciamos. Mas partindo para o lado agora da filosofia, então Allan Kardec nos coloca a doutrina espírita como uma filosofia, uma doutrina de filosofia espiritualista, e a filosofia justamente é uma ciência que questiona. Peraí, existem estudos que demonstram a imortalidade da alma, que demonstram a verdade do espiritismo, isso tem uma consequência. Nós indagamos sobre isso. Peraí, quer dizer que eu sou um ser imortal e minha vida não acaba aqui. Enquanto ciência, é ciência, está ali, ó, provou. A mais B está ali. Não tem consequência nenhuma, né? Eu sou cientista, eu posso fazer estudos, tá aqui, o Espírito materializou, mas o que isso tem para mim? Qual a consequência moral disso? Nenhuma. Se não pensar filosoficamente. E filosoficamente pensando, peraí, isso aí tem uma consequência. Quer dizer que eu sou imortal. Quer dizer que tudo o que eu faço tem uma consequência. Mas ainda assim, pode ser que eu entenda que essa consequência seja para o outro. Agora, se nós pegarmos um outro aspecto, que nós falamos que é tríplice, que é o aspecto moral, o aspecto religioso, aí nós vamos analisar as consequências morais daquilo que a ciência demonstrou, a ciência espírita, né?
daquilo que a filosofia espírita indaga e daquilo que então eu sou. Espera aí. Não é para o outro que deve ser aplicado. É claro que cada um responde por si. Mas então eu respondo por mim. Aquilo que eu faço tem consequências. Consequências boas ou, se a atitude for equivocada, consequências decorrentes dessa atitude equivocada. Então, eu vou olhar a religião de uma outra maneira. Tem muita gente que vem para o Espiritismo e entende que a doutrina espírita, que o Espiritismo é muito difícil. Porque é muito difícil você ser espírita. Porque demanda de nós uma responsabilidade muito grande. Como nós vamos encarar a morte, sabendo o que nós sabemos, e encarar a nossa consciência e dizer, puxa, eu sabia de tudo isso, mas não agi conforme o entendimento que eu tinha. Então, às vezes dizem, né, que é melhor ser ignorante, né? Ou seja, desconhecer. Porque quando se conhece, aumenta a responsabilidade. Mas Jesus também nos diz que aquele que mais tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então esse mais será dado por quê? Conheci, apliquei, tive oportunidade de crescer. Eu vou crescer com aquilo. É como os talentos, que ele deu lá 5 talentos, 2 talentos e 1 talento para cada um cuidar. Que ele conta a história, né, do Senhor, que deu 5 talentos. Aquele que teve 5, ele gerou mais 5. Aquele de 2 gerou, aquele de 1, ele enterrou o talento dele e não gerou mais nada. Aí tirou daquele que tinha um só, que falou, servo mau. Você sabe que eu sou um Senhor que exijo contas? Você devia pelo menos então ter colocado no banco para gerar juros esse meu talento. E aquele que teve 5 ficou com 10, aquele que teve 2 ficou com 4. Então, ou seja, aquele que mais tinha, mais será dado. E aquele que tinha 1 foi tirado. Por quê? Porque ele não tomou uma conduta de acordo com o conhecimento que ele tinha. Um tinha 5 de conhecimento, o outro tinha 2, o outro tinha 1. E aquele que tinha 5 fez gerar progresso do seu 5. O 2 fez gerar. E aquele que tinha 1 não fez gerar. Então nós temos talentos, não importa a condição espiritual nossa. Cada um tem o seu talento, ou os seus talentos, ou as suas virtudes. E as nossas virtudes servem para gerar virtudes. Fazer com que os nossos defeitos sejam desfeitos. Vamos desfazer defeitos, gerar virtudes. Allan Kardec pergunta sobre religião, e na verdade ele pergunta sobre a questão da adoração à divindade, e ele pergunta se essa adoração, esse ato religioso, vamos dizer assim, necessita de manifestação exteriores. E os espíritos respondem que a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as nossas ações, ele fala em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor vos observa. O Pai não nos observa para punir. Deus é infinitamente bom e justo. Ele nos observa para nos educar. É diferente. Não é mais aquele Deus punitivo. Jesus já veio falar que Deus é amor. Deus não é punição. Não se deve temer a Deus. Se deve amar a Deus. Deus sobre todas as coisas e o próximo quando as vê. Foi isso que Jesus disse. Então essa relação que fala, não, eu sou temente a Deus. Tudo bem. Mas isso era antes de Jesus.
Era ainda na lei de Moisés. A partir de Jesus, nós entendemos que Deus é amor. É assim que João escreveu. Deus é amor. E Kardec então pergunta, questão 654, Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Os Espíritos respondem, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Coração, né? Interessante usar a palavra coração, porque coração é um órgão do nosso corpo que bombeia sangue para o corpo todo. Mas aqui se usa no sentido de sentimento, né? de bem-querer, de boas ações, que na verdade é um sentido figurado. Mas se usa esse termo, né? Aqueles que o adoram do fundo do coração. Mas de que maneira? Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, essa adoração, essa vivência religiosa, ela vem de uma prática que vem do fundo do nosso ser e que nos conduz à prática do bem. E a prática no sentido de que nós evitemos o mal. Então, quando nós nos tornamos espíritas, nós começamos a analisar a conduta. De quem? Nossa. Porque nós gostamos de analisar a conduta do outro. Ó, aquele está errado por causa disso, disso, disso. Oh, como a gente é fácil de julgar o outro, né? Ah, aquele lá não sei não, olha, ele fez assim, assado, e não vai dar certo, não é assim que se faz, está errado. Mas a gente não conhece a fundo a situação. André Luiz fala, olha, nós não podemos julgar as pessoas porque nós não conhecemos a fundo as suas necessidades, as suas experiências, o que a pessoa traz em si. Às vezes aquilo que aparenta ser, não é. Algo aparenta, mas nós não conhecemos a fundo a questão. A gente vê isso em filmes várias vezes, situações em que a pessoa é colocada em situação difícil, mas não fui eu. A pessoa está geralmente em filmes policiais, né? A pessoa chega, encontra um cadáver, a arma, aí ela fica desesperada, nossa, e ela, na hora que ela vai assim, ou pega a arma, pega alguma coisa, chega alguém, fala, fui ela que matou. Parece que foi, né? Mas não foi. Parece, mas não é, igual o Denorex. Eu tinha na época que eu era jovem, tinha um shampoo condicionador, né? Parece, mas não é. Então essa situação de nós trabalharmos em nós a prática do bem e evitar o mal. Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem religião nos lábios e não no coração. Quantos são os religiosos com aquela aparência de bondade, né? Fala macio, mas pisa no calo para ver. A pessoa mostra as garras. Ou então, dentro dos movimentos religiosos, inclusive no movimento espírita, aqui em Campo Grande não tem isso. Isso aí, o movimento espírita lá da França e outros lugares assim. A pessoa quer disputar, né, os cargos, como se aquilo fosse, né, se trazer algo de benefício, e a pessoa fala, não, aí começa aquele jogo político que a gente vê na nossa política partidária aí, que a gente vê aquele jogo de puxar o tapete daqui, puxar de lá. Gente, isso tem nas religiões, é impressionante. As pessoas falam, olha, mas aquele lá, não gostei disso que ele falou aquilo, porque falou assado, acho que ele não vai fazer bem isso. As pessoas, em vez de apoiar, trabalham de maneira a desacreditar aquela pessoa. Ainda que isso venha contra a própria religião que ela professa, que é para fazer o bem,
que é para tornar o ser humano melhor. Mas é interessante que mesmo nos meios religiosos, o dia a dia, em muitos casos, ou em alguns casos, acaba sendo como o nosso dia a dia, nas empresas, em que é um puxando o tapete do outro, um querendo estar melhor do que o outro. A conduta acaba sendo a mesma. É interessante isso, né? Qual então a nossa relação com a religião? Será que eu estou na religião por mero formalismo, por mero convencionalismo? Porque tem muita gente que frequenta as religiões com interesses outros. Paulo falou aqui do menino Natanael, que a mãe havia sido abusada por um religioso. E nós vemos isso, católico, evangélico, espírita, budista, seja o meio que for. A pessoa, ela se esconde na religião para agir de forma equivocada. Não estou dizendo que aqui nós sejamos todos santos e tenhamos que ser santos. Não é isso. Jesus falou que são os doentes que precisam de médico. Nós somos enfermos da alma e precisamos de médico. Claro que, vindo aqui uma pessoa com problemas vários, tem que ser recebida, amparada, acolhida, orientada, aconselhada, para que ela possa ter um entendimento e mudar-se, e melhorar-se. Agora, aquelas pessoas que procuram a religião para seu benefício próprio, simplesmente, fins políticos, seja lá o que for. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha alguns amigos que falavam, eu vou na tal igreja lá assim, eu morava no interior de São Paulo, tinha uma igreja lá que era carismática, até hoje é muito conhecida. Lá é onde que as meninas vão lá, eu precisei ir lá para conhecer as meninas de lá. Era assim. Né? Então, qual que é a relação que nós temos com a religião? Será que é essa relação de interesse? Se for isso, nós estamos equivocados. O interesse que nós temos que ter é o interesse do conhecimento da lei divina, é do conhecimento dos ensinamentos cristãos, do conhecimento do que a doutrina tem para nos trazer. E diante desse conhecimento, começar a introjetá-lo em nós. Começar a vivenciar isso dia a dia. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Penso, puxa, antes de conhecer a doutrina espírita, eu era assim, assado. Eu conheci e mudei. Mas não que eu mudei, que eu já estou santo. Porque eu continuo lutando contra as minhas más inclinações. Olha só. Então reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço em combater as más inclinações ou as más tendências. Se é assim, Kardec nos trouxe esse ensinamento, ele sabia que nós não somos lá muita fluoxigênio. Sabia que nós somos seres com defeitos. Não precisa que nós escondamos das pessoas que nós somos. Nós somos o que somos. É assim que Paulo disse. Eu sou o que sou. É claro que busco cada dia ser melhor. Então a religião que Emmanuel vem nos dizer, vem nos conceituar, é justamente essa oportunidade que nós temos de nos vincular às verdades divinas, vincular às suas leis e nos tornarmos melhores dia a dia. Sem pressa. Porque fala assim, agora eu me torno espírita, eu sou uma pessoa corretíssima, santa. Não, nós não somos. Porque daí nós estamos colocando ainda uma máscara, estou buscando melhorar. Porque às vezes a gente dá umas tropeçadas. E aí? Se eu sou tão santo e der aquela tropeçada, aí eu vou desistir, né? Eu vou desistir, porque eu era tão santo, perfeito e tropecei.
Divaldo conta a história dele, uma vez que ele deu uma tropeçada com orgulho, bateu de frente com orgulho, ele diz. E aí ele se deprimiu. E aí apareceu a irmã Sheila. Aqui é a irmã Sheila, a Meimei? Irmã Sheila, né? Sheila. Parece Sheila para ele. Ô, Divaldo, o que está acontecendo? Só que Sheila era alemã, né? Então ela não falou, ô, Divaldo, Divaldas, ele conta, né? O que está acontecendo? Ah, minha irmã, hoje eu pisei na bola, vamos dizer assim, né? Dei uma topada com meu orgulho de frente e tô triste aqui, tô deprimido. Não, Divaldo, levanta. Levanta e anda. Porque cair é de quem caminha. Quem diz que nunca caiu, ó o perfeito. Quem diz que nunca caiu, está falando mentira, é papo furado. Porque ele está se arrastando e não percebe disso, o que está acontecendo com ele. Então, esse livro Consolador são várias perguntas que são feitas a Emmanuel e perguntam para ele assim: em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Olha, eles perguntam no plural, religiões, porque nós conhecemos, né, várias religiões. Existem acho que mais de 1.000, 2.000 religiões no mundo. É uma coisa assim absurda de tanta religião que tem. Em que sentido se deve entender as religiões? A resposta de Emmanuel é a seguinte: religião, ele responde no singular. Para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Aí ele continua a resposta aqui, que na inquietação humana, os homens fizeram religiões como se pudesse, a fé pudesse ser dividida assim como as pátrias materiais, né, as fronteiras materiais. Mas então a religião é esse sentimento divino que clarifica o caminho. Face augusta e soberana da verdade. O que é a verdade? Quem tem a verdade? É o Espiritismo? Allan Kardec diz que não. Allan Kardec diz que todos que buscam de maneira leal e fiel a Deus, todos têm uma parcela da verdade. Todos têm uma parcela da verdade. Não fala, eu sou a verdade. Todos têm uma parcela da verdade. E cabe a nós entender essa verdade e buscar agir de acordo com ela. Porque senão nós vamos virar hipócritas, nós vamos virar julgadores. Quantos são as religiões, inclusive no Espiritismo, que passam a frequentar mais assiduamente, a atuar ativamente e começam a julgar. Aquele lá, ele é católico? Mas o católico, eu vou te falar, hein? Fica com aquele negócio, senta, levanta e não sei o quê e tal. E aquele lá é evangélico? É evangélico, mas ele só... Tá, ele é evangélico, que bom que é evangélico. Se aquilo está fazendo feliz e ele está obtendo equilíbrio para a vida dele, a verdade está posta lá. Ele é católico? Ele é budista? Não importa. O que importa é que nós tenhamos esse entendimento de que Deus não é para, aí, vamos dizer na questão material, para uma religião ou outra religião. Deus não vai deixar de amparar determinada pessoa porque ele é daquela religião ou não é de determinada, não é de religião nenhuma, ou é ateu. Não é isso. É a conduta, é o coração, como nós falamos no início. É a prática do bem, é se evitar o mal. Já está bem no finalzinho, eu só vou ler mais uma questão rapidamente para a gente entender isso. Por exemplo, a questão da adoração.
Aqui no Livro dos Espíritos. A vida contemplativa. Os homens, questão 657, os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus? Já que só pensam nele e não fazem o mal a ninguém? Eles não fazem o mal, né? Não fazem, está na vida contemplativa. Olha, os Espíritos dizem não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Então não nos basta só não fazer o mal. Temos que praticar o bem. E como que nós vamos praticar o bem? Começa em nós. É olhando para dentro de nós, nos entendendo como seres imortais, filhos de um Pai amoroso e bom e justo, que quer o nosso bem. Se situações difíceis acontecem em nossas vidas, não são para nos arrasar, para nos aniquilar. São para nos despertar para as verdades divinas. Porque aquele ser que ele é provado, e nós estamos no mundo de provas e expiações, ou estamos em prova ou estamos em expiações, é aquele que vai entender através da vivência da dor onde que está a verdade divina. E a partir daí começar a compreender-se, compreendendo assim Deus e antes compreendendo o irmão. E aí as nossas dores, as nossas dificuldades, elas, por mais que elas existam, elas vão ser como pequenos arranhões que nós vamos passar e no dia do nosso retorno, nós vamos, quem sabe, retornar igual Chico, né? Ali disseram que apareceu a escada de Jacó e Chico subindo, recebido pelo próprio Jesus. Né? Um dia vai chegar, não nessa encarnação, mas numa encarnação aí para frente, quem sabe? O que importa é que nós não desistamos, que nós permaneçamos no bem, que o bem seja o propósito. Aconteceu uma coisa, eu fiquei nervoso. Tá. Espera aí, o que fala o cristianismo, o que diz a doutrina espírita? Não compensa, não vou fazer isso, não vou revidar, não vou me vingar. Vou continuar a ser do jeito que eu sou. Aquele que me fez mal, o mal fique com ele e não sou eu que vou acolher esse mal. Porque dentro de mim é o bem que está vibrando, é o bem que quer falar. É Deus que está agindo em mim e eu estou religiosamente com ele, ou seja, estou ligado a ele. Passei um pouquinho, Paulo. Ela meia hora, tá? Que Jesus, em sua paz, bondade e amor, nos abrace uma vez mais.